Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Iniciamos a nossa cerimónia de quarta-feira de cinzas, a nossa caminhada de 40 dias para a Páscoa, o grande acontecimento da história da salvação e da história da Igreja, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Enviamos uma saudação a quem nos acompanha em casa, de modo especial os doentes e também aqueles que, em algumas paróquias, porque algumas pessoas pertencem a paróquias que não terão quarta-feira de cinzas, as igrejas ainda estão em situação reduzida. Nós celebramos esta cerimónia de quarta-feira de cinzas da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada com amor, com sacrifício, com trabalho, com esforço e, sobretudo, com o testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E hoje celebramos a nossa Eucaristia lembrando todos os nossos irmãos que partiram, e Manuel e Olinda Muniz, José Valente, pais, sogros, e também José Garrido. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e decisões. Minha culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Concedei, Senhor, que a graça de começar com santo jejum este tempo da Quaresma, para que no combate contra o espírito do mal sejamos fortalecidos com o auxílio da temperança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Joel. Diz agora o Senhor: convertei-vos a mim de todo o coração, com jejuns, lágrimas e lamentações. Rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é clemente e compassivo, paciente e misericordioso, pronto a desistir dos castigos que promete. Quem sabe se Ele não vai reconsiderar e desistir deles, deixando atrás de si uma bênção para oferenda e libação ao Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, ordenai um jejum, proclamai uma reunião sagrada. Reuni o povo, convocai a assembleia, congregai os anciãos, reuni os jovens e as crianças. Saia o esposo de seu aposento e a esposa de seu tálamo. Entre o vestíbulo e o altar, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, dizendo: perdoai, Senhor, perdoai ao vosso povo, e não entregueis a vossa herança à ignomínia e ao escárnio das nações. Porque diria entre os povos: onde está o seu Deus? O Senhor encheu-se de zelo pela sua terra e teve compaixão do seu povo. Palavra do Senhor.
pela vossa bondade, pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tende cuidado em não praticar as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis nenhuma recompensa do vosso Pai que está nos céus. Assim, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em segredo. E teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando rezardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de orar de pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para seres vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando rezares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora a teu Pai em segredo, e teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando jejuares, não tomeis um ar sombrio como os hipócritas, que desfiguram o rosto para mostrarem aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não percebam que jejuas, mas apenas o teu Pai que está presente em segredo, e teu Pai que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, no Evangelho de hoje, de quarta-feira de cinzas, nesta caminhada de 40 dias, portanto são 40 dias, excluindo os domingos. O domingo é o dia da festa, do encontro das famílias, da ressurreição de Jesus Cristo, e não é permitido fazer jejum nem abstinência. Portanto, o domingo está fora os domingos estão fora da contagem dos 40 dias. A partir de hoje,
até ao sábado santo, são 40 dias, mas excluindo os domingos. E hoje no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 1 a 6 e depois a 6 a 18, as 3 palavras fundamentais desta quaresma, é a caridade, oração e jejum. É o caminho, é a proposta, o caminho verdadeiro de conversão para enfrentar vitorioso cada um de nós as armas da penitência, o combate contra o espírito mal. A palavra penitência, arrependimento, mudança de vida, para vivermos estas 3 virtudes cristãs: caridade, oração e jejum. É um código de vida, é um princípio de vida. A nossa geração, e parece que está a terminar, todos nós crescemos, todos nós idealizamos quando éramos jovens um futuro melhor, e foi por isso que emigramos. A maioria emigrou acreditando num futuro melhor, mas atualmente há sinais perturbadores: medo, desconfiança, as palavras não têm significado, um controle desmesurado. Eu nunca imaginei quando era mais jovem, quando estava na universidade, em que se falava tanto do futuro, de esperança, e chegar a um tempo em que parece que somos controlados de toda a maneira, e um controle tremendo. Nós vivemos um tempo de cristianismo suave, cristãos muito suaves. Não queremos ficar mal com o mundo, não queremos ficar mal com aqueles que pensam com ninguém. O Evangelho é Evangelho, é radicalismo, é entrega total, é a verdade de vida, é frontalidade e mudança interior. Esta coisa, chegamos a um tempo em que parece tudo está certo. É um tempo acima, tudo, um caldeirão, tudo. E nós não fomos filhos de gente assim. Aqueles que nos geraram, de onde viemos, eram pessoas que sabiam de onde vinham, onde estavam e para onde iam. E a Quaresma é um tempo para nós pensarmos. Não há cristianismo suave. Não há. Não andemos enganados. Não andemos enganados. A porta da igreja, e a nossa porta aqui na nossa igreja, até é interessante, é quase como as portas do seminário. Quando eu estava no seminário, ninguém, só entrava quem nós queríamos, mas podiam sair todos, porque a porta, e as portas aqui da nossa igreja, é assim. Chega, pelas regras do Canadá onde nós vivemos, porque pode acontecer um acidente, e portanto chegamos às portas, as portas abrem todas para o exterior. Mas também pode ser um símbolo para nós refletirmos, também pode ser um sinal. Quem não estiver contente com Jesus, tem o mundo todo, não é preciso zangar-nos, é assim. A Igreja convida-nos a dar passos importantes através da oração, através da caridade, através do jejum. São João Crisóstomo, um grande pensador da Igreja, deu-nos assim este exemplo: como no findar do inverno acreditamos que vem a estação do verão, e no final do inverno os marinheiros arrastam para o mar os navios, o soldado limpa as armas e treina os cavalos para a luta, o agricultor lima as foices e todos os instrumentos para a agricultura, o viajante revigora
revigorado, prepara-se para a longa viagem. E nós, por exemplo, que somos uma terra de romeiros, e agora em março, quando na nossa terra começa a explodir a natureza, e mesmo os caminhos para Santiago de Compostela, caminhos para Fátima, nós preparamos-nos. A vida é uma preparação e a Quaresma é este caminho. E aparece no tempo do final do inverno. Parece que não é por acaso. Para nós nos prepararmos para aquilo que é fundamental, através do jejum, o regresso à primavera espiritual, forjamos as armas como os soldados, limamos a foice como os agricultores e como os caminhantes, reorganizamos-nos para enfrentar as ondas e as tempestades da vida, sobretudo as paixões desornadas e os medos. O nosso tempo atualmente, por causa da pandemia, despertou um medo, pavor, anda tudo cheio de medo, e nós precisamos, com a Quaresma, com esta caminhada interior, com a oração, com a penitência, com o jejum, caminhar e saber que o Senhor caminhamos para a ressurreição e não ter medo, não podemos ter medo, porque é um flagelo. O medo oprime-nos, medo que dizemos, medo que fazemos, medo que é que podemos ser julgados, interpretados, um medo apavoroso, e que nós há 20 anos não falávamos disto, não falávamos de medo. Nós sabemos, os mais velhos sabemos disto. Nós não falávamos de medo há 20 anos atrás, falávamos de outras coisas, mas medo não tínhamos grandes medos. Mas o tempo atual trouxe-nos esta grande realidade que é preciso enfrentar. Eu acredito que o Senhor conduz a história, que nos conduz na história, e também nos conduzirá neste fenómeno do medo. Vai nos libertar. Deixemos-nos seduzir pelo Senhor. E para terminar, eu sei que na igreja o Papa Pedro é muito criticado. Já era assim João Paulo II, o Papa Bento XVI, e alguns cristãos olham assim muito confusos para o Papa. E eu só no princípio da Quaresma lançava um repto: o que é que haverá em Roma? O que é que haverá em Roma que torna assim, parece que o Papa tolhido? Eu não sei, eu só fui uma vez a Roma, e não sei, mas nós cristãos temos que pensar nisto. O que é que haverá em Roma que está a aprender um bocadinho o Santo Padre e dá-nos sinal, parece que dá sinal ao mundo que ele vai em determinada linha? Não vai. Não haverá qualquer coisa que está a fazer, e não terá sido o Papa o primeiro a viver este fenómeno do medo. Nós temos que nos interrogar, e nesta Quaresma eu convido-vos a meditar nisto. Eu nunca estive pessoalmente com o Santo Padre, o Papa Francisco, só fui uma vez a Roma e andei por ali, com muita simplicidade, mas eu lanço este repto, porque eu vejo uma facção da Igreja hoje a pôr muito em causa. O Papa está aí para este lado, está ou está a evitar, e está preso e não tem liberdade? Porque eu penso que a Igreja foi a primeira nas últimas décadas a viver o fenómeno do medo, e nós cristãos temos que ser coerentes, temos que parar, refletir o que é que haverá, o que é que estará, porque é que o Papa Bento XVI se reformou, o que é que havia por ali, porque é que ele se reformou, porque é que o Espírito Santo mantém o Papa Bento XVI tão lúcido e
com tantos anos. Demos graças a Deus. São sinais do céu. São sinais do céu. A Igreja tem vivido as últimas décadas, e foi talvez a primeira instituição a experimentar este fenómeno do medo. A não poder falar. Tem que estar calada. Foi a primeira instituição. Se quisermos ser coerentes. E nós, cristãos, não podemos alinhar com muita facilidade em marés. É um desafio que eu vos coloco, sobretudo, nós colocamos ali ao fundo a lista de todos os papas. Para mim, não está lá por acaso. Não está por acaso. A lista de Pedros de todas as épocas, e todos tiveram, há lá alguns que são santos, outros não são. Outros não, a Igreja não reconheceu a sua santidade, mas alguns são. Mas o mesmo Espírito de Jesus Cristo através de todos os tempos, e também passará este que estamos a viver. Se não é fácil para nós, como é que será fácil para o Pedro atual? E eu repito, a Igreja foi a primeira instituição a experimentar este fenómeno do medo. Não tenhais nenhuma dúvida. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Nós vamos fazer a bênção das cinzas, e como sabeis, as cinzas eu não vou tocar e também não vou dizer nada. Nós dizemos as palavras agora, por causa da transmissão, as regras, não sei se está bem, se está mal, as regras são feitas por quem as faz, e têm que ser cumpridas por quem as deve cumprir, que é o nosso caso. E pronto, é só isso. Nós vamos, convido a todos, mesmo quem está em casa, a entrar no seu coração, a refletir sobre este símbolo, sobre este sacramental. Isto não é um sacramento. Os sacramentos são 7, mas as cinzas são um sacramental, algo que nos ajuda a aperfeiçoar a nossa caminhada para Deus. Todos reflitamos, quem puder e quem não puder receber as cinzas, refletir sobre este sacramental que nos ajuda a caminhar e a iniciar a nossa caminhada de Quaresma. Irmãos caríssimos, oremos fervorosamente a Deus nosso Pai, para que se digne abençoar com a abundância da sua graça estas cinzas que vamos impor sobre as nossas cabeças em sinal de penitência. Senhor, nosso Deus, que vos compadeceis daquele que se humilha e perdoais àquele que se arrepende, ouvi misericordiosamente as nossas preces e derramai a vossa bênção sobre os vossos servos, que vão receber estas cinzas, para que, fiéis à observância quaresmal, mereçam chegar de coração purificado à celebração do mistério pascal do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Temos que ir ao fundo.
Trespassaram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Hei de falar do vosso nome aos meus irmãos, hei de louvar-vos no meio da Assembleia. Vós que temais o Senhor, louvai-o, glorificai-o vós todos os filhos de Jacó, reverenciai-o vós todos os filhos de Israel. Todos os que me veem escarnecem de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça. Confio no Senhor, Ele que o livre, Ele que o salve se é seu amigo. Irmãos, ao darmos início ao tempo santo da Quaresma, oremos para que todos os homens se convertam e tomem parte na renovação pascal, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Por todos os fiéis defuntos da Santa Igreja, para que, neste tempo favorável da Quaresma, se reconciliem uns com os outros e com Deus, oremos. Pelos fiéis que recebem as cinzas, para que, ao recordarem a fragilidade do ser humano, abram o coração de Deus, fonte de vida, oremos. Por aqueles que dizem ser discípulos de Cristo, para que se convertam e acreditem no Evangelho e, em segredo, deem esmola, rezem e jejum, oremos. Pelos doentes incuráveis e que mais sofrem, pelos pobres, pelos pecadores e pelos famintos, para que encontrem quem os socorra e alivie, oremos. Pelos fiéis aqui presentes e pelos ausentes,
para que todos recebam a graça de seguir a Cristo no caminho feliz e da renovação pascal, oremos. Senhor nosso Deus, rico de misericórdia, que nos chamais a converter o coração, dai-nos a alegria de sermos salvos por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos, e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Recebei, Senhor, este sacrifício, com o qual iniciamos solenemente a Quaresma. Fazei que, pela penitência e pela caridade, nos afastemos do caminho do mal, a fim de que, livres de todo o pecado, nos preparemos para celebrar fervorosamente a paixão de Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever em nossa salvação dar-vos graças, sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Todos os anos concedeis aos vossos fiéis a graça de se prepararem na alegria de coração purificado para celebrar as festas pascais, a fim de que, pela oração mais intensa, pela caridade mais diligente, participando nos mistérios da renovação cristã, alcancem a plenitude da filiação divina. Por isso, com os anjos e os santos proclamamos, todos os coros celestes proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças pela vossa misericórdia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra,
tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, de um modo particular aqueles cujos nomes pronunciamos no início desta Eucaristia: Manuel e Olinda Muniz, José Valente e familiares, pais e sogros, José Garrido, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor vos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Fazei, Senhor, que este sacramento nos leve a praticar o verdadeiro jejum, que seja agradável a vossos olhos e sirva de remédio para os nossos males. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, para todos uma Santa Quaresma, que estes 40 dias nos aproximemos de Deus e sobretudo aquilo que é fundamental, da verdade da nossa vida, da verdade daquilo que procuramos, da verdade das nossas buscas e da sinceridade de todos os aspectos da nossa vida. Portanto, eu procurarei estar todos os dias um bocadinho no confessionário. Agora temos um confessionário na Capela do Seu Santo Cristo dos Milagres, todos os dias antes da missa. E também se houver alguém que esteja em casa e que nos esteja a acompanhar e quiser, basta telefonar e marcarmos hora. Eu gostaria que a entrada da Capela do Seu Santo Cristo dos Milagres já pudéssemos entrar e pudéssemos vir, mas como sabeis, não podemos também abusar, porque aqui não andam só portugueses, e portanto, e às vezes aparecem aqui alguns senhores, portanto, e nós temos que ter cautela com a porta da igreja. Mas se as famílias estão em casa, e eu compreendo que já estão há muito tempo em casa, basta telefonar e podem vir passar um bocadinho na Capela do Seu Santo Cristo ou na igreja, porque é importante. Portanto, as confissões do Sr. Padre Lío também estará na missa das 9h30, virá um bocadinho antes, e também quem se confessa em inglês, também nós teremos a missa em português, e depois ele estará até à missa às 11 em inglês, para quem se queira confessar, todos os domingos. E portanto vamos rezar, logo teremos o terço, como todos os dias, e todos os dias temos o terço, e hoje vamos rezar o terço transmitido com os irmãos Naito Colombos. Portanto, eles fazem questão de vir 2 quartas-feiras por mês, e é bom. Eu peço desculpa às pessoas que estavam a rezar nas quartas e nos outros dias, mas também nós, portanto, fazemos esse sacrifício e acolhemos os outros grupos. Amanhã espero que sejam os Romeiros de Kingston, e na sexta-feira um grupo de Romeiros de Toronto, e por aí diante. Nós damos as boas-vindas e obrigado por darem a conhecer o nosso programa, e que todos aproveitemos para rezar mais, rezar melhor e nos aproximarmos de Deus durante estes 40 dias. Muito obrigado a todos e boa Quaresma para todos. E deem paz e que o Senhor vos acompanhe.